Muito bem-vinda aqui no programa Planeta Delas. Eu que agradeço. É sempre bom a oportunidade da gente compartilhar, né, conhecimento sobre saúde e sobre a saúde da mulher, né? A mulher passa por várias fases, né? E a fisioterapia pélvica, ela acompanha a mulher em todas as fases, né? Então, nós temos crianças que têm a incontinência urinária, que é a perda da urina, e a fisioterapia pélvica, ela atua de uma forma bem legal, bem bacana. Temos mulheres que têm incontinência urinária, às vezes novas, né? Casam, começam a ter ali uma infecção de urina e de repente começa a perder a urina. Em outra fase interessante, quando a mulher fica gestante, e aí por conta, né, do peso da barriga, por uma questão hormonal, a mulher também pode ter a perda da urina durante a gestação ou no pós-parto. Quais são as origens do problema? Então, na verdade, perder urina não é normal, né? Isso tem que ficar, assim, bem claro para as mulheres, porque é comum, né, Gabriela? As mulheres falam, nossa, eu tenho, mas assim, é aquela perda normal. Então, assim, deixar claro que não é normal, né? E tem um fator de risco. O que levou essa mulher a ter essa perda de urina? Então, mulheres que estão acima do peso, então fica muito peso sobre a musculatura do assoalho pélvico, né? Então, eu até trouxe aqui para mostrar para vocês, né? Então, nós temos a pelve, né? E aí nós temos a musculatura do assoalho pélvico, que fica aqui embaixo. Qual que é o objetivo do assoalho pélvico? É como esse assoalho aqui, está nos sustentando, né? Sim. Então, o assoalho pélvico, ele sustenta os órgãos que ficam dentro dele, certo? Como a bexiga, o útero, o intestino, e também fazem parte da continência, né? Então, eles conseguem conter essa urina. Então, nós temos que ter a capacidade de conter urina, de conseguir chegar ao banheiro. Então, nós sentimos o desejo de urinar, a gente tem que ter a capacidade de chegar ao banheiro e urinar. Se você não consegue chegar ao banheiro, você urina, perde a urina, você tem incontinência urinária. Se você tosse, espirra, como você colocou, também a perda é incontinência urinária, né? Então, gestações, várias gestações, partos muito traumáticos, né? Onde tem que, às vezes, fazer o famoso PIC, né? Episiotomia, às vezes tem dilaceração na hora que sai o bebê, então traumatiza. Tem uns casos de mulheres que os bebês são retirados a fórceps, eu acho que não sei se isso ainda acontece, né? Mas, hoje em dia tá bem, mas tem muitas mulheres, né, que usaram o fórceps, né, que é aquele aparelhinho que segura a cabecinha do bebê e puxa e acaba traumatizando, né? Questões hormonais, né? Então, a incontinência urinária, ela é muito comum no climatério, na menopausa, porque a mulher, ela para, né, de produzir uma diminuição hormonal. E os hormônios, eles dão toda essa capacidade de sustentação muscular, eles ajudam muito, né? Então, a mulher, quando está na menopausa, ela também começa a ter ali uma incontinência urinária, provavelmente por uma diminuição hormonal. Então, a menopausa pode ser um agravante, né, É muito comum quando a mulher entra na menopausa, ela começa a ter a perda da urina. Então, ela vai tossir, ela vai espirrar, né, ela perde urina. Pessoas que trabalham com muito esforço. Então, aquela pessoa que uma vida inteira pegou muito peso. Cuidadores, né? Eu cuidava de uma pessoa que era cadeirante, então eu fazia muito esforço. Então, a pessoa sobrecarregava muito, né? Jogava muita pressão aqui na barriga, em cima dessa musculatura do assoalho pélvico, né? Então, todos esses são fatores de risco para a incontinência urinária. Que desencadeia, né? Desencadeia a incontinência urinária. Isso pode acontecer com os homens também? Sim, eu atendo homens também com perda de urina, né? Então, assim, homens, só que o homem, ele já é mais difícil ter a questão hormonal, né? Sim. Então, assim, os homens, é mais raro eles terem a incontinência urinária. Geralmente, os casos mais comuns de incontinência urinária nos homens é quando eles fazem a cirurgia de próstata. Então, ou retira essa próstata parcialmente, ou seja, só uma parte dela, ou totalmente, e aí eles podem ficar com a impotência sexual e também com a perda da urina. Então, é muito comum, depois que o homem realiza a cirurgia de próstata, ele ficar com a fralda por um período. E aí a fisioterapia pélvica entra já de imediato depois da cirurgia, porque daí tem uma resposta bem rápida. E crianças podem ter problemas de incontinência urinária também, doutora? Podem ter problemas de incontinência urinária. Então, assim, crianças até 5 aninhos, a gente considera, se tem uma perda ali ou outra, a gente até não considera muito anormal. Tem que já observar, né? Sim. Tem que acompanhar como que é feito o desfraude, se foi feito muito cedo, se foi muito forçado, como que foi, né? Se essas crianças, elas têm outros sinais e sintomas, como probleminhas de bexiga. Então, a criança, quando ela perde urina, não é por uma fraqueza da musculatura do assoalho pélvico,
pélvico, né? Geralmente é outra coisa associada, aí já é uma incontinência urinária por problemas na bexiga. Porque a gente pode ter a perda da urina, porque o músculo está fraco. A gente pode ter problemas na urina porque ela tem uma bexiga que às vezes é hiperativa, ou seja, ela contrai demais. Ou a gente pode ter uma bexiga que nunca contrai, ela contrai pouquinho e de repente ela transborda, que é uma perda de urina por transbordamento, uma incontinência urinária por transbordamento, que a gente fala. E nós temos as pessoas que têm problemas neurológicos, né? Então, questões neurológicas podem levar tanto uma criança quanto um adulto a ter também a perda da urina. Daí um tratamento mais diferenciado. Então, resumindo aqui, doutora, todas as pessoas, em qualquer idade, a pessoa pode ter esse problema de incontinência urinária. Pode ter o problema da incontinência urinária. E aí, assim, se não for nada psicológico, que nós temos também questões psicológicas, que a pessoa passa a ter problema, né, de incontinência, a fisioterapia pélvica atua em todas as áreas, em todas as fases da incontinência urinária e apresenta excelentes resultados. Doutora, no caso, vamos falar aqui das mulheres, né? Que são os diversos fatores que desencadeiam, gravidez, né, esforço. Quais são os caminhos? O que a mulher... Existem exercícios, né, que as mulheres podem fazer, né? E existem remédios para isso? Existe para que elas não tenham que chegar a uma cirurgia, porque acontece muito das mulheres fazerem a cirurgia e sendo que existe tratamento, né, para não chegar a esse extremo. Porque eu acredito que uma cirurgia é muito mais, eu diria que é traumático, né, para a mulher, né, o pós-operatório e tudo mais. Quais são esses tratamentos, as opções de tratamentos que existem no mercado para incontinência urinária? Bom, quando a musculatura ela está fraca, não tem como tomar um remédio e a musculatura ficar forte, né? Não tem como. Mas quando nós temos, por exemplo, uma bexiga que é muito hiperativa, existem medicações que vai deixar essa bexiga mais calma, vai diminuir essa hiperatividade. Porém, toda e qualquer medicação, ela tem um efeito colateral. Então, são pacientes que tomam a medicação por um determinado tempo, depois não faz mais efeito. E também ela tem vários efeitos colaterais. E um deles é a constipação. Então, ele começa a ter dificuldade para evacuar, fica constipado. E aí, você já tem uma bexiga hiperativa, você já perde urina. E aí, vem ainda com o intestino que não funciona direito e você força para evacuar, força, e vai rompendo essas microfibras desse músculo. Ou seja, deixando esse assoalho pélvico mais fraco. O que vai acontecer? Uma bola de neve. Então, atualmente, a gente procura não usar a medicação. A gente entra realmente... É fraqueza da musculatura? Vamos fortalecer. Está encurtado? Vamos alongar. Essa bexiga hiperativa, nós temos hoje um tratamento maravilhoso que chama neuromodulação, que é um aparelho de corrente elétrica, né? E que a gente pega na inervação responsável pela bexiga e que vai ter o mesmo efeito, só que não tem um efeito colateral. Porque o comprimido que você toma vai metabolizar no fígado, vai para o rim, vai ser, né, para o intestino. E a eletroestimulação não. Você ligou, estimulou, desligou, parou. Não passou por lugar nenhum no teu corpo. É bem direto, né? E tem uma resposta maravilhosa também. Então, assim, nós temos para esses tipos de hiperatividade, né? E no caso, às vezes nós temos o músculo que está traumatizado, tem um problema ali da uretra. Daí tudo precisa avaliar, porque, como eu disse, tem vários tipos de incontinência urinária. E você tem que ver qual que é a causa, qual que é o tipo, qual que é o grau. Então, existe o grau 1, o grau 2, o grau 3. Então, essa mulher, ela só perde urina quando ela faz um grande esforço ou não. Se ela está sorrindo, já está perdendo urina. Porque a incontinência urinária, se você não intervir, ela vai piorando o grau. Então, ela começa fraquinho, graus, né? De repente, a pessoa fala, não vou agora não, porque só quando eu for lá na academia eu faço só o crossfit, né? Que é aquela coisa bem forte. Mas fala assim, Fernanda, eu tive que vir, porque agora eu tô sorrindo, tá saindo. Não tô conseguindo. Então, ela vai piorando. Se a gente não intervir, ela vai piorar. Tá? E a cirurgia também para incontinência, ela não, geralmente eles fazem quando está associado a uma bexiga caída, que é um prolapso de bexiga, né? Porque às vezes a pessoa ela pode ter uma perda de urina e a bexiga está perfeitamente no seu devido local. Então as pessoas acham que é a mesma coisa e não é. E às vezes essa pessoa ela tem essa bexiga que está baixa e também a incontinência urinária. Então a cirurgia ela está indicada mais para esses casos associados ao prolapso do órgão. Mas mesmo nesse caso, a paciente ela pode fazer exercícios, pode passar por esse tratamento que você acabou de dizer e consegue resolver sem que ela tenha que fazer uma cirurgia?
A maioria dos pacientes que chegam, que às vezes fala, faz ali um pouquinho de fisioterapia antes da cirurgia, acaba não precisando ir para a cirurgia, né? Porque a gente consegue reabilitar sem precisar. Então, e tem pacientes que precisam, às vezes, fazer a cirurgia, né? Mas não podem fazer. Por exemplo, um paciente cardíaco. Que aí, o anestesista, o cirurgião não libera a cirurgia, não tem como. E aí faz o que com esse paciente, né? E aí a gente trata e ele realmente não precisa fazer. Tem uma resposta muito boa para a incontinência urinária. Hoje nós conseguimos reabilitar 100% dos pacientes. Doutora, eu estive dando uma olhada no seu Instagram e eu vi lá um relato que você fez a respeito de uma paciente que já estava com a bexiga para fora. Eu achei aquilo ali assustador, né? E acontece da situação, ela ter um problema, isso aí já é um caso bem grave, né, doutora? A maioria das pacientes, quando chegam para mim, a bexiga ela já está fora do canal vaginal, né? Porque a pessoa vai naquela, tá ali, eu tô sentindo uma bola, dentro tem alguma coisa me incomodando, mas ela vai indo, é normal, é comum, e vai. E aí, quando ela realmente sai totalmente, que daí, às vezes, a maioria das pacientes não consegue urinar. Ela precisa colocar o dedo, pegar a bexiga, introduzir a bexiga e ficar... Não senta totalmente no vaso, né? Ela fica semi-sentada ali para poder conseguir sair a urina. Então, o paciente chega e fala, eu não tô conseguindo urinar, porque a bexiga está tão fora que ele não consegue urinar. Ali a saída e ele não consegue urinar. Então, assim, é muito comum no consultório, a maioria dos pacientes que chegam com a bexiga caída, ela está realmente fora do canal vaginal, né? E a gente trabalha. O problema da incontinência urinária, ela acaba afetando muito a vida da mulher, né, doutora? Muito. São pacientes que não têm muita qualidade de vida, né? Então, aquela paciente fala assim, o meu sonho é poder pegar os meus netos no colo. Eu não posso, porque na hora que eu pego eu me urino toda. Eu tenho que sentar, né? Eu não quero viajar. Eu tenho a sensação que eu tô cheirando, né? Aquele cheiro forte de urina. Parece que as pessoas estão sentindo esse cheiro. Aí as pessoas vão perdendo, na verdade, o desejo, né? De viajar, de ir nos lugares, se sentem incomodando. Fala, eu nem vou, porque eu tenho... E é sempre assim, eu quero sentar aqui na porta de um banheiro, né? Eu tenho que estar perto, porque na hora que dá vontade eu tenho que sair correndo, né? E aí fralda, principalmente para nós aqui em Cuiabá, né? Que é tão quente, né? Tão calor, aí fica com fralda, aí acaba assando, aí dando outras questões, candidíase, infecção de urina, e aí uma coisa sempre acaba puxando outra, né? A idade avançada também é um agravante, né, doutora? É um agravante. Porque tudo vai ficando mais fraquinho, né? O nosso músculo vai ficando mais fraquinho, tudo vai ficando mais fraquinho, e aí entra a questão hormonal, né? Então, depois... Doutora, quando a pessoa está com esse problema já muito avançado, mesmo nesses casos... Eu já perguntei, mas vou repetir. Mesmo nesses casos, existe a possibilidade da mulher não ter que passar pela cirurgia. Fazer esses tratamentos, eles são eficazes mesmo? São eficazes. A incontinência urinária, o meu público em relação à idade, geralmente aí 70, 80, 90, 95, 98 anos, né? Então são os pacientes, e isso é muito legal a tua pergunta, porque às vezes as pessoas falam assim, não vou levar a mamãe não, a mamãe já tá com 98 anos, né? E não vai parar, já tá da idade mesmo. Não, gente, pode trazer a esperança, a gente consegue reabilitar, fica super tranquilo, a gente consegue tirar a fralda na maioria dos casos. Se não tiver outras coisas, né, neurológica, associada, aí tudo tem que avaliar, né, porque a pessoa é um todo, né, mas eu falo assim, especificamente para incontinência urinária, a gente consegue reabilitar sim. A maioria dos casos, então, tem solução? Tem solução. Olha que maravilha, né? Qualidade de vida, né, doutora? Qualidade de vida, né? As pacientes voltam, o mais interessante é voltar a fazer as coisas simples que você fazia. Né? Então tem assim, paciente que às vezes elas me mandam um áudio assim, até emocionante, falando assim, eu consegui ir na missa. Eu tô tão feliz porque eu não ia mais, porque eu não tinha prazer de ir, porque eu chegava lá, ficava saindo urina, ficava com vergonha, ficava com medo, eu saía, eu não prestava atenção. Eu pude curtir a missa, eu assisti a missa todinha. Então é muito bacana. E esse tratamento é muito caro? Existe na rede pública de saúde? Existe.
Como que funciona, doutora? Nós temos as clínicas escolas, né? Então, nas universidades que têm o curso de fisioterapia, eles disponibilizam, né, o estágio supervisionado, que tem um resultado muito bom também, o acompanhamento. E nós temos agora, estamos começando a introduzir a saúde da mulher, né, na sala de parto também, tá? Já começando aí no público, vamos ver se vai dar certo, Olha, né? tomara que dê certo. E o tratamento, ele é acessível, né? É acessível. Mesmo na rede privada, custa em média quanto um tratamento como esse, doutora? Olha, a avaliação ali R$300, e aí as sessões, depende do que vai usar, 130, 200, 240, aí depende do tipo de procedimento, do tipo de aparelho que nós vamos usar. Do grau, né, doutora? Do grau, né, isso varia um pouco. Porque como é ginecológico, é tudo descartável, a gente tem, a maioria dos aparelhos são aparelhos, né, que são importados, então a gente, né, acaba comprando assim, então custo, tudo tem um né? custo. Né? Mas entre a avaliação e os procedimentos em si, quanto tempo? São quantas sessões, por exemplo? Olha, o protocolo para incontinência urinária hoje, cientificamente falando, é uma média aí de 2 meses. Né? 2 meses. Que seria, às vezes o paciente até ele fala assim, mas eu nem tô, já fiz 1 mês, eu já não tenho mais perda de urina, já não tô. Mas a gente gosta de concluir o protocolo, porque assim, é como se você fosse na academia, principalmente, né, se você vai na academia, você tem que ir uma média ali de 2 vezes na semana, 2 meses, para você começar a ver realmente os resultados, né? Porque a gente trabalha com músculo, né? Sim. Então, para esses casos de fortalecimento, essa é a média. Agora, tem pacientes que têm, às vezes, uma bexiga hiperativa, que às vezes é menos, às vezes é um pouquinho mais, porque daí entra inervação, entra outras questões, né? Varia de casos, cada caso é um caso. Mas né, eu gosto de falar que é mais ou menos essa média de 2 meses de reabilitação. Doutora, agora tem um outro caso aqui que a doutora conhece também, né? Também é especialista, é sobre a incontinência fecal, né, doutora? Sim. Existe muitas pessoas com esse tipo de problema? Há casos de pacientes da doutora com esse tipo de problema? Existem vários? Muitos? Existem muitos pacientes com problema de incontinência fecal. Né? Então, assim, a incontinência, ela é muito parecida com a incontinência urinária, né? A incontinência fecal, ou seja, a pessoa perde fezes, né? Então, existem aqueles pacientes que perdem mesmo. O paciente fala assim, nossa, Fernanda, saiu. Eu senti assim que saiu, e era compacto e saiu, né? Existem esses pacientes. Existem pacientes que só vão perder, fala, Fernanda, eu tenho que manter meu intestino sempre muito preso, porque se soltar um pouquinho já sai totalmente. E existem os pacientes que não têm a perda de fezes, mas é aquela calcinha, aquela cueca sempre suja. Nossa. Que fala assim, eu não consigo, parece que eu limpo, às vezes chega até ferido lá. Eu tô limpando porque acho que não tá limpando direito. Mas na verdade é uma pequena perda diária, né? Ele nunca consegue parar de perder aquelas fezes. E aí existem os pacientes que têm, por conta de uma fraqueza também da musculatura do assoalho pélvico. É isso que eu ia perguntar. Qual é a origem? O que origina esse problema? Isso, são pacientes que têm essa fraqueza. Um dos fatores de risco, assim, mais... acho que é o número 1, assim, é as pessoas que têm o intestino preso, né? Então, elas são constipadas e elas forçam muito para evacuar. Então, aquela pessoa, às vezes a criança, a gente não liga muito para isso. A criança tem o intestino preso, a gente não cuida. Mas essa criança, se ela ficar constantemente forçando para evacuar, ela vai enfraquecendo, ela vai rompendo as fibras ali, né? E aí a gente tem também futuramente a perda das fezes, e aí precisa ser trabalhado. Então pode ser por fraqueza, e existem as pessoas que são tão constipadas que não saem as fezes, ela não consegue ir no banheiro, só que como fica ali muito ressecado no reto, fica sempre vazando um pouquinho. Sabe? Sim. Como se ficasse em volta ali daquelas fezes compactas ali, fica vazando, mas na verdade ela é o contrário. Então o fato de você trabalhar ali já ajuda bastante, né? Que sofrimento, né, doutora? E quais são as opções de tratamento nesses casos, doutora? São muitas manobras que a gente faz, muitos exercícios manuais, né, que a gente realiza, vários aparelhos que nós temos no consultório, né, são aparelhos que a gente usa, bem assim, retal mesmo, né, então as pessoas às vezes chegam lá, acham que vão fazer... Tem que introduzir, né? Tem que introduzir, né, a maioria deles.
E às vezes a pessoa vai achando que só vai fazer, né? Chega assim com roupinha de ginástica, fala, ai, e aí, tá boa essa roupa? Eu, né? Tira a roupa. Vai ter que tirar a roupa, né? Mas assim, tem um resultado muito, muito bacana também. E tem as pessoas que não perdem as fezes, mas assim, que às vezes vão pra cirurgia. Que são aquelas pessoas que o médico fala assim, Fernanda, manda muito assim, eu tenho um paciente para mandar pra cirurgia, porque já tem 20 dias que ele não consegue evacuar. Nossa! Né? Então a gente precisa fazer o procedimento e aí tem que fazer uma desobstrução, né? Então chega esse paciente também e a gente faz todo um trabalho muscular porque o músculo ele precisa contrair para deixar o reto para que saia. Sim. Então é muito muscular. A gente trabalha muito ali com a região do assoalho pélvico. Doutora, o problema de incontinência fecal, ele pode atingir desde uma criança, adulto? Não tem idade para ter esse problema? Não tem idade. É mais comum nas mulheres. Porque as mulheres, elas são mais constipadas, né? Se você olhar aqui, ó, nós estamos sentadinhas aqui, ó, com a perninha aqui, né? Sim. Se você olhar, os meninos ali estão todos, o homem senta mais, né, solto. Relaxado, o assoalho pélvico do homem fica. A mulher, ela é toda, né, tensa aqui. Se nós viajarmos, o homem vai em qualquer banheiro, né? Sim. Mulher, não. Eu preciso de 3 dias para me acostumar com o banheiro do hotel, não é verdade? É verdade. Então, nós temos todas essas questões emocionais que acabam deixando o nosso intestino mais preso, a gente força mais. Na própria gestação, a mulher fica, né, constipada, é bem comum na gestação, hemorroidas na gestação, enfim, né? Então, assim, é mais comum nas mulheres, mas tanto homens, mulheres ou crianças podem ter. Eu ia perguntar sobre a bexiga caída, mas eu acho que você já falou sobre isso, né, no início. Olha, eu acho importante, assim, falar da bexiga caída. Que é o prolapso de bexiga, Prolapso, né? De bexiga. É porque as pessoas, elas falam assim, eu tenho bexiga caída, né? Mas elas pensam que é só a bexiga que vai cair. Então, na verdade, quando nós temos, né, que eu falei aquela hora da bexiga, nós temos a bexiga pode descer, o útero pode descer e o reto pode também, tudo para dentro do canal, né? E aí, quando nós avaliamos, a gente tem que ver o quê? É um útero? É uma bexiga? É um intestino? Né? O que tá aqui? Né? E geralmente todos vão descer um pouquinho quando a musculatura tá fraca, né? E aí eles começam a descer, a gente precisa fortalecer. E a gente usa o pessário, que é um dispositivo de silicone cirúrgico que vai sustentar esse órgão. E aí a pessoa não precisa realizar a cirurgia se ela não quiser. O pessário, é um dispositivo de silicone cirúrgico que nós vamos introduzir dentro do canal vaginal. Então a gente reposiciona esse órgão, no caso se for a bexiga que estiver caída, nós vamos reposicionar no local e nós vamos colocar esse dispositivo dentro do canal e ele vai sustentar, ele vai segurar esse órgão no local dele. E esse órgão não desce mais, né? As pessoas colocam o pessário, elas provavelmente vão precisar de algumas sessões de fisioterapia para aprender ali a acionar o músculo, fortalecer um pouquinho, né? Mas não tem necessidade mais de fazer a cirurgia. Então tem mulheres que não querem realizar a cirurgia, tem medo ou não podem, como eu falei no caso das pessoas que realmente têm que fazer, sim, mas não podem, né? Sim. E com o pessário nós também conseguimos, ele tem um resultado muito bom para a incontinência urinária também. Então, tem as mulheres que às vezes estão com a bexiga caída, com o reto, com o útero e ainda tem incontinência urinária. Meu Deus. E aí a gente tem que calcular, ele é bem preciso, ele é bem personalizado, ele é mensurado em milímetros, né? Então, é feito para essa paciente. E aí é colocado e a gente consegue ali... Você viu, no Instagram também tem alguns depoimentos, né, da paciente falando que colocou o pessário e não usa mais fralda, não tem mais o órgão ali. E é tão engraçado, Gabriela, que as pacientes colocam e elas falam assim... Eu acho que caiu no vaso, eu acho que não tá, porque elas não sentem nada. Porque antes elas sentiam ali, aquela bexiga ali dentro, aquele útero ali dentro, elas falam assim, eu sinto uma bola dentro do meu canal vaginal. Eu fico andando assim, sentindo aquela bola ali dentro, sim, literalmente. Que é a bexiga, não é? Que é a bexiga, é o órgão. E aí, quando a gente coloca o pessário, elas não sentem mais nada. E é até emocionante quando a gente coloca no consultório, porque elas começam a andar assim, umas começam a chorar, outras começam a dar risada, podem abaixar, e não sentem mais aquilo. Né, e é muito gostoso. Elas falam, ai, doutora, é um milagre, é uma coisa assim. Porque às vezes nem tinha mais esperança de fazer a cirurgia, porque não podia. Então é muito lindo. Essa ferramenta, esse pessário, né, é colocado somente em clínicas particulares ou encontro na rede pública de saúde? Eu acredito que atualmente só mesmo no particular. Uhum. E custa em média, né? A pessoa que está assistindo lá, sim, do outro lado da TV, ela quer saber, em média, qual é o valor para estar colocando? Para colocar o pessário, para mensurar o pessário e colocar, fica uma média de R$800. Né? Não que é um valor muito alto, não é, né? Porque ela vai ser avaliado,
vai ser mensurado, né, para poder solicitar esse pessário para ela. E aí depois ela retorna para ser colocado, realizados os testes, né? E aí o pessário, o paciente que compra. Então nós temos aí uma média de 350 a 700 reais o pessário, porque daí tem vários tamanhos, cores, formas, né? E aí, mas esses assim que são mais de qualidade, que a gente garante uma qualidade melhor, é nessa faixa aí. Então a paciente, a pessoa vai até o consultório, passa por uma avaliação, Isso. a doutora indica, né, o pessário, ela vai adquirir esse pessário em uma loja de médico que vende Geralmente produtos. nós compramos na internet, que aqui nós não temos, infelizmente. Aqui não existe ainda. Não temos. Aí, em uma média de, acho que uns 5, 6 dias, uma semana, chega o pessário e ela retorna para colocar. Seria o caso de vender no consultório, né, doutora? É uma comprar ideia, né? pra ficar. Pra já tá É que, na verdade, o que acontece? É porque ele é muito personalizado. Ah, E aí, se fosse assim, se desse, né, já para comprar, mas assim, porque um vai ser 68 milímetros, o outro vai ser tanto, vai ser esse formato, vai ser... Porque daí nós precisamos avaliar, ele o tamanho do canal. O tamanho do canal, quanto que esse órgão desceu, se é só um órgão, se é todos os 3 que estão, Entendi. se ela tem também incontinência urinária e incontinência fecal associada. Então, assim, é tudo bem complexo, sabe? Bem Para complexo mensurar. mesmo. Além do pessário, doutora, existem outras opções, né? Por exemplo, os exercícios, né, doutora? Sim. Porque tem, às vezes, o problema ainda não é, no caso, assim, tão grande, né? Ainda não está no nível muito grave. Existe a possibilidade das pessoas fazerem os exercícios, né? Para musculatura vaginal, né? Sim. E a doutora, isso também pode me ser recomendado na clínica? Sim, na verdade, todo paciente, né? Quando chega, nós fazemos os aparelhos, nós fazemos todos os procedimentos e aí eu coloco eles num aparelho que eles contraem e a gente vai visualizando no monitor. Então é tudo muito preciso e é bem lúdico. Então nós temos lá jogos, tem várias coisas. Então eles vão jogando, né? E eles vão observando, eles sabem o quanto que estão realmente contraindo. E aí é feito um tratamento bem personalizado. Então eu falo assim, olha, paciente, você vai fazer em casa assim, assim, assim. Então todos os dias eu prescrevo os exercícios que eles vão realizar em casa. Eu preciso que o paciente realize em casa diariamente para me ajudar no resultado. Entende? Então, todo paciente vai ter a tarefinha de casa e a gente cobra. Então, poderia-se dizer que existe uma fisioterapia anal, vaginal e retal também, né? Sim. A gente faz os exercícios. Hoje em dia nós temos, né, na internet, está muito assim falado do contrai e solta, contrai e solta. Sim. É muito bacana. Mas assim, é importante falar que para cada pessoa precisa ser avaliada, né? Sim. Porque eu falo sempre, quem vê carinha não vê assoalho pélvico. Então, às vezes eu vejo uma moça bem mais nova, eu falo, essa aqui aguenta fazer uns 5 segundos. E às vezes ela só consegue 2. E aí, se ela ficar fazendo 5, ela vai forçar, ela vai fadigar essa musculatura. E às vezes o paciente, eu falo sempre, olha, o que importa é a qualidade, não a quantidade. Porque às vezes eu peço para ele segurar 5 segundos, ele fala, ela pediu 5, eu vou fazer 10. E às vezes fala, agora eu tô perdendo mais urina. Então, muitas pessoas, às vezes, acabam querendo fazer assim, um pouquinho por conta, só que eu não sei quanto que consegue. Então, é tudo muito personalizado, sabe? Olha, você consegue hoje fazer isso, então você vai fazer isso daqui. Amanhã a gente vai evoluindo. É como ir à academia de ginástica, né? Você começa aos poucos, você não pode começar fazer já querendo, né, fazer todos os exercícios num dia só, que isso não vai dar problema, não vai dar certo, né? Doutora, olha só, nós temos muitos assuntos, mas nosso tempo aqui é curto, né? Eu vou pedir, já está convidada para vir novamente, para falarmos sobre outros assuntos que tem a ver com o universo feminino, com a saúde da mulher, que são muitos, né? E deixar seu Instagram, seu endereço, telefone para as pessoas que ficaram interessadas, né? Sim. E queiram buscar tratamento, né? Porque é qualidade de vida, né, doutora? Isso não tem preço, né? Sim. E também, eu não perguntei alguma coisa que a doutora queira falar, né? Pode, a sua câmera é aquela, né? Bom, gente, foi um prazer compartilhar, espero ter sido clara, né? Estou totalmente à disposição de vocês, né? O meu Instagram é doutora Fernanda Marzaro, né? O meu telefone para contato é 99288-0232. Eu atendo ali no bairro Santa Rosa, no edifício Works. Vocês atendem também plano de saúde?
Sim, nós atendemos o plano de saúde CACI, Bradesco Saúde, Sul América e Saúde Caixa. Né? E os demais planos, o paciente pode fazer, ele solicita um pedido médico e a gente entrega o processo todo para que ele peça o reembolso depois, né? Então, tem vários planos que depois reembolsam. Tem a possibilidade também de parcelar no cartão, né, doutora? Sim, nós passamos cartão lá, crédito, débito, parcelamos. Muito obrigada, doutora. Obrigado eu. Muito obrigada. Vocês viram que o problema da incontinência urinária afeta principalmente as mulheres, mas também pode atingir os homens e até crianças. Essa informação pode não ser útil para você, mas pode ser importante para alguém que você conheça. Então, passe adiante.